Boa noite, mais uma vez, seja bem-vindo a mais um episódio, a mais uma live da websérie Histórias que Inspiram. E hoje eu tenho a honra de falar com um empreendedor do ramo moveleiro. Mas antes de passar a palavra para ele, convido você, mais uma vez, a compartilhar este conteúdo. Se você estiver com o seu smartphone, clique na flechinha, no botãozinho de compartilhar e mande nos seus grupos de WhatsApp, dos seus colegas empreendedores e todos os possíveis interessados nesse tema. Meu muito obrigado a você pela sua presença aqui, pela sua audiência, e também peço que você dê a sua curtida, o seu like aqui, para que o YouTube entenda da importância desse conteúdo e multiplique e compartilhe para os possíveis interessados. Eu quero desde já agradecer o Jonas Venera, fundador da Venepar Ferragens e Ferramentas, há mais de uma década empreendendo e realizando sonhos, né, Jonas? Verdade. Realizando sonhos daquele que compra a casa própria, um imóvel. E eu falo que é sonho porque quando eu imobiliei meu apartamento, minha esposa, foram momentos emocionantes. Fala para mim um pouco da tua história, como é que você transicionou para o mundo do empreendedorismo e como é que surgiu essa ideia da Venepar e todo esse negócio muito bacana, uma estrutura formidável que você tem. Show. Então, Jackson, a minha história é bem parecida com a sua. Eu também já fui vendedor de carro e nesse período eu procurava fazer algo diferente. Eu procurei uma marcenaria para conhecer o ramo moveleiro. E nesse período eu identifiquei uma grande oportunidade, que era, em vez de ser concorrente, ser mais um concorrente, se tornar um fornecedor de produtos para a marcenaria. Um nicho de mercado que é carente do bom atendimento, carente de uma entrega ágil, e foi onde começou a história da Venepar. Que a princípio o nome era SOS Parafuso, porque eu entendia que o cliente precisava de uma entrega muito rápida, muito eficiente. Sim. Então, SOS vai salvar. Olha só, Onde se torna. marqueteiro, hein? Marqueteiro, A SOS vai salvar e foi ao longo do tempo se crescendo, e eu precisava que o nome fosse mais não objetivo, mais marcante, e a gente fez a junção do meu nome, Venepar, que é de Venera, e Par de Parafusos, se transformou na Venepar, que hoje é uma empresa de crescimento constante. Que legal. Hoje você atua numa das mais importantes regiões do estado, talvez a mais importante, no que diz respeito a imóveis, né? Então, você atua diretamente no olho do furacão, no mercado muito aquecido. Fala para mim, quais são as formas para se manter diferenciado, para agir de maneira distinta nesse mercado que eu entendo que é bem concorrido. Como é que você faz? Como é que você pensa? Quais foram as suas atitudes ao longo desses 10 anos? Essa é a pergunta de 1 milhão? Que é difícil. Não é difícil de responder, é difícil de concretizar. Eu te digo que assim, você tem que ter, nesse mercado competitivo onde o meu concorrente já está estabelecido, sim, tu tem que ter o melhor atendimento, melhor pós-venda, melhor entrega e melhor prazo. E principalmente, tirar o não do teu calendário. Sim. Porque o cliente sempre vai querer ter uma boa negociação, uma entrega mais eficiente e um prazo maior. Então, esse é o ponto crucial para você ter crescimento. Aprender a administrar esses pontos de atendimento, prazo e entrega. Maravilha. Eu já fui algumas vezes lá visitar a tua empresa, né? Você tem uma frota robusta de veículos, tem 2 veículos utilitários nossos, e eu até convido você que está ligado aqui na live agora, se você tiver alguma pergunta para fazer para o Jonas ou para a Venepar, ou alguma curiosidade em relação a esse segmento, escreve aí no chat. Se você que está aqui na live e ainda não entrou para a lista VIP do WhatsApp, alguém da equipe vai colocar no chat daqui a pouquinho o link para você ser direcionado para entrar para esse grupo. É nesse grupo que a gente vai passar as informações sobre o grande bônus que o Grupo Brightwell vai entregar para quem ficar conosco até o final dessa jornada. Então pergunta aí, encaminha para algum empreendedor, para algum amigo, para algum familiar que talvez tenha interesse em saber um pouco mais sobre esse universo que o Jonas atua. Ô Jonas, eu fui na tua empresa e eu fiquei maravilhado com a estrutura e com o posicionamento. Em primeiro lugar, com a estrutura, porque você é alguém de muito bom gosto, extremamente exigente com as coisas,
e você tem uma excelência na limpeza, na organização, na composição do time, na cultura de atendimento. Eu percebi isso com muita clareza. Daí você transmite isso muito bem para o teu time. Além do posicionamento do local, aqui na Cabeçudas, a vista para a praia, esse mix de construção com verde é fantástico. Fala para mim, qual que é a importância, ou como é que você constrói, como você vê essa relação de construção de parceiros de negócio, tanto os internos, que é a família que você formou lá dentro, especialmente com relação aos parceiros externos, os teus fornecedores, aquelas marcas renomadas, importantes que são parceiras e que você representa. Como é que é, o quanto importa isso, como é que faz para construir e ter sucesso nessa relação? Então, falando da estrutura, eu queria ter um espaço que eu conseguisse unir trabalho, não vou dizer lazer, mas tá inserido dentro da natureza, ter um espaço que eu consiga receber meu cliente, meu fornecedor com qualidade, com prazer. Não me via desde o começo dentro de um galpão fechado, marqueteiro, vendendo e tendo lucro. Não, eu queria receber e produzir ali dentro. Falando em parceiros, hoje parceria é tudo, né? Tanto parceiro de negócio, o teu representante que te fornece o produto que tu vai distribuir, o teu consumidor final que tem que ser teu parceiro, porque ele que vai te dar o feedback se está indo no caminho certo ou não. Porque se tu trabalhar só pensando em lucro e rentabilidade, em margem de lucro, você não fideliza o teu cliente. E uma parceria tão importante quanto tudo isso é o teu funcionário. Ele é o teu parceiro, ele é o teu representante, a tua cara no negócio. Fantástico. Que vai te trazer a venda e trazer a cobrança e trazer a entrega. Então é o teu principal parceiro, acredito que é o teu funcionário. Maravilha, que bom. A gente precisa, acho que o empreendedor brasileiro, eu comentei na live com o Helder, o empreendedor brasileiro ele precisa compreender que os negócios são feitos de pessoas. Eles precisam compreender como as pessoas funcionam para que o negócio vá bem, para que o negócio prospere. Então, eu fico muito feliz porque você ocupa a segunda live, o segundo lugar agora, dando sequência a alguém que também destacou sobre a importância de cuidar das pessoas e entender que existe uma relação de parceria. E isso precisa ser construído, precisa ser nutrido. Isso eu vejo lá no teu time, eu vejo na tua equipe. Engajada, né? Há um engajamento, isso é muito bacana. Fala para mim, como é que foi como é que você identificou essa oportunidade? Por que você deixou de vender carro e escolheu abrir a Venepar? Como é que foi? Me conta um pouco melhor, assim, qual foi o insight, qual foi o estalo, como é que aconteceu isso? Conta pra gente. Então, o porquê? Por que eu larguei um ramo que também era um ramo de crescimento constante? Em pleno 2011, nós estávamos no boom de venda de carro, estava bem interessante. Só que eu queria ter um negócio que me desse uma continuidade. Não só vender o carro, só vender o carro não estava me satisfazendo. Sim. Eu queria ter aquele cliente que eu pudesse atender o telefone e já identificar pela voz. O seu Zé, o seu João do outro lado da linha, não por uma venda anual, que é o caso do carro, mas sim por uma venda diária ou mensal, que é o que acontece hoje. Então eu procurei esse nicho. E por que o moveleiro? Como eu te falei um pouco anteriormente, eu fui procurar marcenaria porque eu queria ser marceneiro, eu não queria ser comerciante. Só que eu senti a grande dificuldade que eles tinham na situação, na composição de acessórios, porque hoje é difícil. Hoje está um pouco mais equilibrado, mas há 11 anos atrás, você encontrar uma loja que te fornecesse todos os acessórios. Você tinha uma loja gigante que só tinha MDF, outra que só tinha puxador, outra que só tinha corrediça. Então, juntar tudo isso em uma só, eu acho que é o fundamental. E foi isso que me deu, eu acho que tem uma oportunidade gigantesca de crescimento e de ter uma relação contínua, que é o que eu procurava desde o começo. Entendi, que bacana, que bacana. E falando de 10 anos de trajetória, recentemente a gente ultrapassou e atravessou uma das maiores, ou talvez a maior crise pandêmica de toda a nossa história. E como é que foi esse momento de pandemia no teu segmento, no teu negócio? Quais foram os desafios? Como é que você deu continuidade com as vendas? Como é que foi a tua atuação quanto empreendedor junto ao time? Fala um pouco pra gente como é que foi isso e como é que foi esse momento de superação.
Então, o primeiro ponto foi um susto gigantesco, né? O que vai ser do amanhã, tanto na nossa vida pessoal quanto empresarial, e com 20 funcionários, o que eu faço? Paro, fecho? Demitir nunca foi um ponto, né? Só que foi difícil. Só que, ironicamente, no nosso ramo moveleiro e na construção civil, teve um boom não pós-pandêmico, no momento da pandemia, que as pessoas ficaram em casa. Ficando em casa, elas identificaram muitas necessidades. Ampliação, ou construção, ou ampliação, ou reforma. Casais que se desentenderam, a minha cozinha tá ultrapassada, conviver num ambiente familiar por muito tempo gerou uma necessidade. Sim. E digo, não só o meu ramo moveleiro, mas a construção civil geral, serralheria, vidraçaria, teve um boom tremendo, que até hoje muitas empresas querem ter o parâmetro de 2020. Nós estamos em 22, elas se baseiam a venda de 20. 20 não vai se repetir. Espero que não se repita nunca. Sim. Tanto na pandemia, eu também. Até mesmo no ramo moveleiro, na venda, não foi, não digo sadio, não foi... Esqueci a palavra, mas não foi bom. Porque teve falta de mercadoria e aumento demasiado de produto, sim, de custo, né? Então não foi interessante. Mas a venda realmente aumentou muito. Que bom, que bom. Em 2007, Jonas, a primeira vez que eu ouvi alguém discursando sobre a palavra crise, eu lembro claramente, aquilo me marcou, porque aquilo constitui uma virada de chave, uma mudança de mentalidade, uma atualização no software aqui, nessa caixa de comando, né? E o orador falava sobre a importância de tirar o S. Quando você estiver envolvido em alguma crise, tire o S e crie soluções. Crie soluções. É jargão, bilionários, empreendedores, treinadores comportamentais, consultores de empresas, de negócios, eles falam e filosofam sobre crise, mas é uma realidade. Se nós não atualizarmos a nossa mentalidade, entendermos que, ok, infelizmente alguns perdem, mas outros ganham, e outros estão do lado de fora vendo essa guerra e têm a oportunidade de tirar o S e criar, eu penso que as coisas elas ficam mais fáceis, ou no mínimo menos difíceis. Com certeza, com certeza. Eu passei por um momento de crise de mercado, acho que foi um pouquinho antes de 2007, lá no plano Dilma. Sim. Que o mercado tomou um susto e retraiu. O que aconteceu com isso? Naquela época, eu tinha uma outra empresa que era uma recuperadora de para-choque. E na crise, o consumidor precisava achar alternativas para arrumar um para-choque e não comprar um novo. E onde... Não sei se eu devia falar isso nesse momento. Vai. Pode falar. Onde na crise eu cresci. Na crise, eu ganhei dinheiro. Estamos ao vivo aqui, senhoras e senhores. Ele ficou com receio de falar que na crise ele cresceu. Então você que tem uma mentalidade pessimista, você que talvez tem dificuldade para calibrar aqui as suas lentes para enxergar o lado bom das coisas, lembre-se disso que ele não queria contar, tá? Ele não deveria falar. Deveria sim, Jonas, parabéns. Que bom que você cresceu, porque, como eu falei no episódio anterior, nós precisamos de homens e mulheres comuns, que são os verdadeiros super-heróis, para mostrarem o que eles fizeram e como fizeram. Ou seja, se você conseguiu, quem está com dificuldade, muitas vezes, tem uma estrutura empresarial maior do que a tua, mas não tem a mentalidade que você teve, e esse é o momento que você está ouvindo isso. Entenda que a crise é oportunidade para criar e para crescer. Gera oportunidades. Desculpa te interromper, mas... Não, ótimo. Você não tem como editar, nós estamos ao vivo, certo. Então escreve aí, você que está no YouTube, escreve aí, na crise, crie. Escreve, quero ver quantos comentários tem, anota aí, vamos contar quantos comentários tem, compartilha essa live com alguém, com algum amigo que é empreendedor, que é funcionário, que é vendedor de carro, compartilha e manda lá no WhatsApp, na crise, crie, seja luz, influencie positivamente as pessoas que estão ao seu redor. Parabéns, cara, que legal. Você estava falando da empresa de para-choque e você ganhou dinheiro na crise. Sim, o pessoal ganhei na crise, recuperando para-choque usado que era descartado pela seguradora e revendia para quem não queria comprar um novo, porque no momento de crise você tem que enxugar os gastos, mas não pode andar sem para-choque. Nesse momento eu ganhei dinheiro. Que bacana.
Tava criando com o refogo, com a sucata. Tava já reciclando. Isso foi antes ou depois que você vendeu o carro? Foi antes de eu vender carro. Que bacana. E quanto tempo você vendeu o carro? Durante 4 anos. 4 anos. E vendi muito carro. Olha só. Porque eu conhecia o carro de dentro para fora. Eu ouvi a tua fama aí, que você batia recordes de vendas. Mas eu não vendia porque eu era um bom vendedor, mas é porque eu era um bom ouvinte. Então as pessoas lá na minha escola de arrumar para-choque, quando alguém chega lá com o carro batido, só problema. Então ele precisava de alguém para desabafar, para falar, para contar como aconteceu o acidente de trânsito. Então eu ouvia. E quando eu me tornei vendedor de carro, eu levei essa bagagem comigo. Olha só. De ouvir a necessidade. Eu nunca vendi o que eu queria, eu vendi o que o cliente precisava. Sim. Então eu ouvia, para que você quer o carro? No que você vai usar o carro? Qual é a finalidade? Às vezes o cliente chegava lá com uma ideia de comprar um esportivo e saía com um utilitário, porque ele precisava do utilitário. E ele me agradecia e me trazia a família dele para comprar carro comigo. Olha só. Por isso que eu vendi muito carro. Sem conhecer do ramo, eu vendi muito carro. É incrível como eu costumo dizer em casa, para minha família, aqui para a nossa segunda casa, que é a nossa equipe, a minha equipe. Eu costumo falar para os consultores que o vendedor do passado, ele falava muito. Fala. O consultor de vendas, o agente gerador de negócios, vendedor do futuro, ele precisa ouvir. Precisa ouvir. E o elemento base da comunicação não é uma boa oratória, uma boa retórica, mas a base é a capacidade de ouvir, né? É ter humildade de ouvir. Ouvir e entender a necessidade, né? Perfeito. Não adianta você ficar ali com uma estátua ouvindo e não passar para a pessoa que está interagindo contigo o que você entendeu e que você entende. Não entendeu e entende a necessidade dela. Perfeito. Foi onde também, voltando para o meu ramo, por isso que aquela hora eu me interrompi, porque eu falei de outro assunto, de outra empresa. Não quero passar para quem está nos vendo que não deu certo. Não, deu muito certo. Foram 7 anos de crescimento. Só que por motivos pessoais, que nasceu meu filho em 2007, quando você identificou a crise, nasceu o nosso primeiro filho, eu falei, não, estou dedicando muito tempo a essa empresa, vou mudar, vou me tornar marceneiro. Na verdade, eu virei vendedor de carro, né? Sim. Depois eu fui me tornar marceneiro e apareceu a oportunidade de ser proprietário, de abrir a empresa Venepar. Que bacana, que bacana. Fala para mim, Jonas, falando lá da tua frota, você tem uma frota robusta. Você tem 2 Citroën Jumpis, né? E também tem outros veículos de outras marcas. Que critérios você utilizou para escolher cada veículo da tua frota? Né? De uma maneira geral, você não precisa comentar da nossa marca nem das outras, mas que critérios hoje, você que tem uma frota, você pode contribuir para aquele empreendedor que está construindo a sua frota ou que já tem a sua frota e muitas vezes nem entende como administrar ela? Que critérios você usou para comprar? Como é que você faz para manter? Eu sei que você tem a cultura muito bem definida com relação ao cuidado que você expressa no teu negócio. Os teus motoristas também tratam do veículo e dá para ver quando eu fui te visitar, a Jampi tá muito bem cuidada. Né? Quais são esses critérios? Conta pra gente. Bem cuidada e está aqui na frente. Eu vim com ela, é tão boa que ela me tornou um carro de passeio. Que legal. Então, assim, a minha frota ela é bem diversificada. Eu tenho caminhonetes abertas, caminhonete fechada, tenho o Jumpy, que é um carro maior, tenho motocicletas para entregas mais ágeis, mas desde a primeira, que foi um utilitário menor, eu priorizei no que eu vou usar. Eu vou precisar de um carro fechado, porque quando eu comecei, era o meu escritório, era minha ferramenta de trabalho, eu só tinha ela, então eu trabalhava dentro dela. Com o crescimento e a necessidade de ter mais agilidade, a gente passou para a moto. Chegou a ter 6 motos na entrega e aquela correria. Sim. Depois eu precisei carregar perfis de 6 metros. Então, onde é que eu vou carregar? Não tinha antes a Jumpy, só tinha caminhonetes da concorrência que era muito alta, não dava para a gente ter acesso. Então, eu comprei as caminhonetes Estrada da Fiat, que comportava o perfil ali em cima. E com o crescimento do segmento da empresa, que eu precisei carregar perfil e também carregar muita mercadoria dentro, sim, eu precisava de um carro maior que coubesse o perfil. Foi onde, lembra a nossa primeira conversa, quando eu vim comprar a Jumpy, que não estava no meu portfólio de escolhas, eu fui num concorrente, porque eu queria uma caminhonete grande e aberta. Graças a Deus eu passei na frente e vi a Jumpy, porque eu não tinha
a dimensão de que ela não era um carro alto, que é o caso, não faço citar nomes, a Renault é muito alta, não dá para você, não tem alcance. Quando eu cheguei do lado da Jumpy, eu botei a mão e falei, opa, interessante. Entrei na concessionária, fui muito bem atendido pelo Juan, passou as características e falei, cara, é isso que eu preciso. Que una tudo, a versatilidade de ser um automóvel, entra em qualquer garagem, até inclusive de prédios. Sim. Se você tem um carro, um SUV utilitário e o SUV entrou, a Jumpy vai atrás, sem medo, tá? Sem medo de errar. Cabe o perfil em cima, tem muito conforto na cabine. Sim. E é muito econômica, é perfeita. Eu te digo que assim, a minha vontade era trocar a frota toda por Jumpy, toda. E vai ser passo a passo, isso vai ser feito, toda. Inclusive moto a gente não está tendo mais tanta necessidade, porque dentro da Jumpy eu consigo transportar o pequeno e o grande, com praticidade e conforto. Foi essa a grande sacada e a escolha perfeita que eu fiz. Que legal. E não estou usando isso como marketing, tá? Estou dizendo de coração. É excelente o carro, pode comprar, é excelente. Que bom, que bom. Vendo a tua dedicação e o brilho no olho que você também tem, mantém para tratar do negócio, eu sei que você é um cara família, né? Teu negócio está posicionado em uma das principais ou mais belas regiões aqui de Itajaí. A nossa equipe que vai lá visitar você ocasionalmente fica maravilhada, a sensação muito boa de estar lá dentro. E entendendo o zelo que você tem para conduzir as coisas, eu quero perguntar para você, o que te inspira a ser assim? Qual que é a tua motivação para agir dessa forma? Minha motivação, assim, ó, eu sou de uma família humilde, de origem humilde, e desde pequeno eu fui criado num sistema de que a minha família nasceu para ser empregado. Quem fugisse dessa curva era tido como malandro até. E eu carreguei esse peso. Nossa. Carreguei muito esse peso de ser malandro, porque eu sempre dizia para minha mãe e para meus tios, eu vou ser diferente. Eu não vou ser empregado o resto da vida. Não que ser empregado é desmerecedor, mas eu queria... vamos falar, eu tenho 46 anos. Então, há 34 anos atrás, quando eu tinha 12 anos, ser empregado era a função do trabalhador. Não existia empreendedorismo. Ou tu era filho de alguém que montou um negócio, ou tu não era nada, Sim. Tu era o empregado. E naquela época eu já tinha isso. Não, cara, eu vou ser diferente. Nossa. Eu vou... Não vou dizer, eu vou ser empreendedor porque eu não conhecia essa palavra. Eu vou ser patrão, eu vou ter empresa, eu vou ser alguém. Eu comecei catando lixo. Falando do reciclado do para-choque em 2007, eu comecei catando lixo. Que idade você tinha? Eu tinha 9 anos quando eu comecei catando lixo. Sim, 9 anos. Eu era concorrente da Engepasa. Sim, do caminhão de lixo. Eu e um colega saíamos 5 horas da manhã. Olha a mentalidade desse cara, gente. Eu saía às 5 horas da manhã de casa antes do lixeiro. E naquela época não tinha saquinho de lixo separadinho na frente, era no tambor. Tinha que mergulhar de cabeça, catar rápido, botar de volta o que não prestava, nós carregávamos não era um Jumpy, era um carrinho de geladeira com 2 rodas, e ó, o pau pegava. Nossa. Então, isso foi crescendo. Eu não sou muito articulado, peço desculpa aí, que eu não consigo... Imagina se fosse, não, né? Não sou articulado, estou nervoso, mas eu sempre fui muito dedicado e trabalhador, sempre. E sempre vi resultado nisso. Bom. Isso me motivou, porque dá resultado. Trabalhar dá resultado. Ser honesto, principalmente. E foi uma crescente na minha vida. Catei lixo, trabalhei com reciclado, recuperei para-choque, vendi carro, fui para a marcenaria e hoje tenho uma empresa consolidada, tenho 20 funcionários, atuamos em 17 cidades do município do litoral catarinense. Tenho 2.000 clientes ativos. Nossa. Predominantemente do ramo moveleiro, fabricação de imóveis. E é uma empresa que assim, ó, só cresce. E se quiser crescer mais, é só reinvestir e fazer marketing. Mas vamos devagar, tá muito bom assim. Jonas, parabéns, que história fantástica. Mais uma vez, agora exemplos não só para o empreendedor, para o jovem, para quem tem mais maturidade, mas para as crianças também. Sim. 9 anos. Fala um pouquinho, de maneira breve, o que te fez querer fazer isso? Teve uma influência de alguém externo, você lembra? Você tinha algum desejo, você queria dinheiro para comprar algum brinquedo? Essa etapa eu te confesso que eu não imaginava. Se não fosse ao vivo eu te contaria mais, um pouco antes, né? O porquê de querer ser diferente, porque como eu te falei, eu sou de origem pobre,
Eu e minha mãe moramos de favor na casa da minha avó, que morava de favor na casa do meu tio. Nossa. Então, tu imagina uma família assim, de trabalhador, honesto, mas pobre, de comer pão que o meu tio comprava para a ração do cachorro, de não ter banheiro em casa. Eu fui conhecer a luz elétrica com 12 anos de idade. Nós tínhamos pomboca, fogão a lenha e patente na frente da casa, na frente. Olha só como era a cultura, né? Na frente da casa do meu tio, que era onde passava a vala. Poxa vida. Então era bem difícil. Comida mesmo, se eu te falar o que eu comi quando pequeno, você diz, não acredito, eu comi muita coisa doada. Minha avó, tadinha, ela ganhava doação do hotel Itajaí Tour e a gente selecionava, alguém selecionava e dava sobra e a gente comia a sobra. E aquela sobra para mim era um banquete. Queijo, eu fui conhecer queijo vindo de sobra de hotel, porque na nossa casa não tinha. Era charuto, não vamos falar de alimento. Então eu tive essa necessidade de fazer algo diferente por conta da minha família tá naquela situação. Não foi porque minha mãe mandou, não era para ganhar dinheiro, era para se sustentar. Nossa, uou. Senhoras e senhores, não é à toa que esta websérie, ela se chama Histórias que Inspiram. Jonas, eu estou inspirado. Meu filho tem 8 anos, ele já está crescendo com uma mentalidade empreendedora. Minha filha tem 11, eles estão acompanhando agora. Legal. Eu tenho certeza que os olhinhos do Anthony e da Yasmin devem estar brilhando tanto quanto os teus aqui, porque isso gera inspiração. E parabéns. E eu te agradeço mais uma vez pelo teu tempo, por estar abrindo o teu coração aqui. E não só para mim, não só para o Grupo Breitkopf, não só para todo mundo que está ouvindo agora, mas para esse conteúdo, mas para a internet brasileira, né? Catarinense, itajaiense. Está no Brasil todo isso? Eu espero que sim, né? Aproveita a oportunidade, aproveita o ensejo, você que está acompanhando a gente aqui, escreve de que cidade você tá falando aí. Você está falando? Não, a gente está falando aqui. De que cidade você está vendo essa websérie e escreve a cidade que você tá acompanhando e manda uma mensagem aí que surgiu no teu coração agora em relação a essa história inspiradora de superação de empreendedor e vencedor. O vencedor é aquele que vence a dor. O empreendedor é aquele que soluciona uma dor. Jonas, parabéns. Que fantástico. Você é um cara que tem uma resiliência, uma resistência talvez aí distinta, talvez maior do que a média. Eu conheço muitos empreendedores, tenho muitos amigos empreendedores. E eu não me lembro de ter ouvido uma história em larga escala. Eu conheço a história de muitos, da maioria deles, esses próximos, esses amigos, muitos mentores, inclusive, passaram por dificuldades parecidas com a tua. Mas eu não me lembro de ter uma quantidade muito grande de homens que passaram por reveses dessa natureza, né? Existe uma semelhança com a minha história também. Eu também passei dificuldades, mas não é o foco aqui agora. Mas eu também tive essas dificuldades na minha infância, na minha adolescência, semelhantes às tuas, né? E eu digo também, compartilho com os meus filhos, com a minha equipe, que foram as dificuldades que eu passei, que foram as que você passou, que formaram quem nós somos hoje. Fortalece. Então, tudo aquilo que nós passamos, sem dúvida, contribui para aquilo que nós somos e para aquilo que nós temos como propósito e missão. Então, eu te pergunto, na tua vida empresarial hoje, falando de empreendedorismo, qual foi o momento de maior dificuldade que você sentiu, assim, que te deu aquele frio na barriga? E o que você fez para transpor? Então, momento de maior dificuldade. Quando a gente começa um negócio, no meu caso, comecei sozinho. Meu escritório era o quarto do meu filho de 3 anos. O meu depósito era o carro, que a gente comentou agora há pouco, e uma garagem. Então, você começa a crescer, captar cliente, trabalhar e dar resultado. Tem a necessidade de colocar colaboradores. Bate frio na barriga. Será que ele vai atender da mesma forma? Será que vai ser bem recebido como eu fui? Será? Por que será? Porque você tem, como eu te falei, eu sou de origem humilde, eu não tive nem incentivo financeiro e nem capital abundante. Então, o recurso que eu tinha, eu não podia errar, eu não me dava o direito de errar. Então, trabalhando do meu jeito, eu consegui crescer até o ponto de ter que contratar. Tendo que contratar, será que vai dar certo? Bate um frio na barriga, bate
Um frio na barriga porque você é o provedor da família. Eu tenho a minha esposa que me ajuda muito. Só que os colaboradores que estão contigo nem sempre têm a mesma condição de alguém que possa te dar um apoio. Bate frio na barriga. Entendi. Será que eu cresço? Será que eu fico como tá? Como tá, não tá bom, não é o ideal? Esse é um momento que pesa muito. Entendi. É esse zelo, mais do que nunca, é a preocupação que você tem Preocupação com aquilo que você faz. Sim. Né? É porque eu penso que o comércio não está ali só para você ter lucro. Você tem que ter continuidade. Sustentabilidade. Para ter continuidade, você tem que fazer bem feito do começo ao fim. Eu brinquei agora há pouco, antes de a gente começar, que isso é uma receita pronta. É só dizer sim o tempo todo e fazer certo, sempre. Sim. Porque se você disser um não ou fizer algo errado, você perde cliente muito fácil. Sim. Então o mercado está muito competitivo. E cada vez mais você tem que se aprimorar e evoluir junto com ele. É aquela máxima que o Peter Drucker falou, que a cultura ela é engolida no café da manhã. As estratégias são engolidas no café da manhã pela cultura da empresa. Ela é muito forte, é um clichê, mas é real. Né? E como é difícil você estabelecer a cultura. Eu sei que você tem um nível de exigência elevadíssimo. Eu acho que até você se cobra demais. Né? Eu sinto isso, porque eu vejo a preocupação e a cultura que você tem, que você transpira, que você exala no teu time. Então eu quero te parabenizar aqui na frente de todos esses internautas que nos acompanham e te digo, relaxe esse coração, porque você está fazendo o teu papel gradualmente, passo a passo, você está cumprindo com o teu propósito. Porque não é sobre dinheiro, sobre lucro. A base não é essa. A base é o quê? É você trazer sustentabilidade, você ter algo Contínuo, né? Que seja contínuo, que tenha prazo. Né? Porque a vida, o que a Breitkopf sempre fala comigo, a minha diretoria sempre, a gente sempre conversa sobre esses temas. A vida não é um episódio de curto prazo. A vida é um episódio de longo prazo. Infelizmente, nós estamos envolvidos hoje numa geração e temos uma cultura macrosistêmica de extremo imediatismo, que não se preocupa em fazer o quê? Em se preparar, em estudar, em buscar visão, em buscar conselhos, em buscar mentorias, coisas que muitas vezes, quando você era pequeno, você nem ouvia falar no que era empreendedorismo, mas você já tinha uma dor. E você procurou, com os recursos que você tinha, dando o melhor que você possuía, que você tinha, para fazer aquela diferença e contribuir com essa construção de quem você é hoje. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se você pudesse voltar no tempo, e encontrar há alguns anos o senhor Venera, que conselho você daria para ele? Cara, essa é pesada. Independente da área, seja pessoal, empreendedora, familiar, enfim. É pesada? É pesado. É bem contraditório o que eu vou te falar, tá? Pensei, será que ele vai me perguntar isso então? Se eu voltasse no tempo, o que eu diria para mim mesmo? Pisa no freio, vai mais devagar. Porque assim, para você crescer nesse mercado competitivo, você se abdica de muito tempo familiar. Foram alguns finais de semana, alguns feriados, muitas noites sem dormir, com preocupações. E uma coisa que você sabe melhor do que eu, que não se compra, é o tempo. Então, o tempo que eu perdi de estar ao lado da minha família, essa hora minha esposa está pulando da cadeira e dizendo, eu te disse que eu sou muito cobrado, tá? Porque eu sou muito dedicado. Sim. Sim, dificilmente você vai na minha empresa e não vai me encontrar. É até irônico que representante me liga, Jonas, posso marcar uma hora contigo? Não precisa marcar, é só vir. Não tenho agenda, eu estou presente. Só que para estar presente o tempo todo, você abre mão de estar presente ao lado de quem realmente se importa, é a sua família. Então, se eu pudesse voltar ao tempo, eu ia dizer, não sei se eu ia me ouvir, porque quando você quer, principalmente homens empreendedores, desculpe as mulheres se não me entenderem, porque homem paternal, ele se preocupa muito com o negócio, porque ele pensa lá na frente. Quando eu falo preocupa com o negócio, você pensa, só quer ganhar dinheiro. Não. Eu quero ter estabilidade para passar mais tempo. Aquela história do pescador que, por que tu não monta uma empresa? Por que tu não industrializa? Para quê? Para te poder, quando se aposentar e pescar. Para quê? Eu já estou pescando. Já está pescando. Então, a gente, quando monta um negócio e vê o crescimento, se dedica porque você quer mais,
Porque você quer chegar uma hora e quer dizer, opa, agora vocês tocam e eu vou passear com a família. Só que a família que eu tinha 11 anos atrás, eu não vou ter mais 11 anos lá na frente. O meu filho, eu tenho um filho de 11 anos, que a minha esposa estava grávida de 2 meses quando eu fundei a empresa, e tenho um filho de 14 que tinha 3 anos. Então essa família eu não vou ter mais daqui a mais 5 anos, no caso, quando a empresa tiver 16. Agora eu estou estabilizado, estou bem. Não dá mais para voltar no tempo. Então, se é um conselho que eu posso dar, e até te faço um desafio, se tem algum empreendedor que diga, não, eu consegui montar uma empresa de sucesso e estar ao lado da minha família 100%, tá? Porque não pense que eu abandonei. Eu levo na escola, eu levo no médico, eu busco. Hoje meu filho de 10 anos falou, pai, por que o pai não pede para o vô me levar? Meu sogro é taxista, tem tempo, tem táxi. Eu falei, não, meu filho, esse é o momento de eu estar contigo. Que gostoso. Eu não quero abrir mão disso, porque eu já abri mão de muita coisa, muito final de semana, muito feriado. Então, o dia de semana, o horário de levar e buscar na escola é meu. É o momento que a gente interage. Então, volta no tempo, Jonas, freia, vive mais. Porque quando tu estiver lá na frente, se tu tiver muito dinheiro, tomara que sim, para ter saúde, tu não vai ter mais os teus filhos pequenos ao teu lado. Porque o meu filho de 14 hoje já não me acompanha mais. Sim. E como é que faz? Não dá para voltar no tempo. Então é isso que eu digo. Não quero que você também pense que o negócio é ruim, então. Não, não é. Porque se você também fosse funcionário como eu era, que também não ia ao meio-dia almoçar para ficar no trabalho, para ficar depois do horário para atender o cliente que sai depois das 6, eu era o vendedor que estava dentro da concessionária sozinho, esperando o cliente depois das 6. Olha só. E era o cara que fechava o negócio depois das 6. Sim. Só que custo? Que custo? Que custo? Que custo que não volta mais. Então, tente unir a família ao trabalho. Tente unir a família ao empreendedorismo. Se é isso que eu posso... É o único conselho que eu daria a mim mesmo. Compra aquele produto que vendeu. Compra Bitcoin. Não. Eu poderia ser um milionário e estar com meus filhos mais longe ainda. Sim. Né? Mais afastados. Não. Fique mais tempo com a família. Esse é o conselho primordial para mim. Que maravilha. Nossa sociedade, ela é constituída, isso que eu vou falar é antropológico, né? Por princípios, por valores que nortearam toda a nossa civilização, especialmente ocidental. E um desses princípios é essa questão voltada para nós homens, para o masculino, quanto protetores, provedores. Esse é o nosso papel. O que eu estou falando aqui é antropológico, né? O nosso papel é proteger, é se expor, é estar à frente e é prover, é dar direção. Então, isso que você sente, eu também sinto. Eu tenho certeza que todos os empreendedores eles têm esse estímulo da natureza, da sua natureza. E o grande desafio é em fazer as coisas com a devida prioridade, com o devido equilíbrio. E eu costumo dizer, para quem convive comigo, que gestão do tempo, ou gestão no tempo, ela cura qualquer coisa, né? Às vezes eu falo sobre isso com o time, com a diretoria, em casa, e como é desafiador fazer essa gestão. É difícil. E como é importante você ter expressado agora esse conselho que você daria para você mesmo, né? Poxa, não sei se eu ouviria, porque eu estava tão aplicado em prover, em proteger, pensando neles. Mostrar, né, que estava certo, né? Pode ter certeza que todo dia a gente tem uma oportunidade nova. Todo dia a gente tem uma nova chance. Todo dia no nosso livro chamado Vida nós temos uma página em branco onde nós podemos sim escrever momentos diferentes, escrever ações diferentes e executá-las. E tudo que você passou sem dúvida contribui para a formação da tua estrutura, contribui para gerar o valor necessário para aquele homem de 11 anos que está vendo a gente aqui agora. Como é que é o nome dele? Jonas. Um abraço para você. Manda uma mensagem pro papai. Ele não vai ver agora, ele vê depois, tá bom? Parabéns aí pelo filho que você é, cara. E aproveita esse espaço aí de tempo de levar, de ir para a escola com o pai. Não pede pelo vô, não. Vai com o papai. Eu faço isso com o Anthony e com a Yasmin, ocasionalmente, né? Durante a semana eu tenho esse momento, eu revezo com a Suelen, eu faço questão de ajustar ou sacrificar um pouco o período. Sacrificar entre aspas, porque é um prazer. Sacrificar é quando eu não vou almoçar com eles, né?
Quarta-feira geralmente é o dia que eu não almoço com eles e eu ligo, olha, eu já estou com saudade. Né? O dia de visita, nosso diretor-geral, ele vem aqui às quartas-feiras. Então é um tempo de qualidade que eu tenho no trabalho e é o equilíbrio, né? É o equilíbrio. Então, é aquilo que eu disse. Só deixa eu fazer uma correção, como é ao vivo, você perguntou, fala aquele homem, quando eu falei Jonas, eu achei que você estava se referindo ao homem de 11 anos atrás, sim, que seria eu, qual é o conselho, né? Mas você está falando do meu filho, é o Bernardo, que tem 10 anos, que me acompanha. Ah, perdão, Isso, perdão. Bernardo. Então, eu que como é que é o nome daquele homem de 11 anos, aqui coincidiu a idade do teu filho com a idade da empresa, né? Isso mesmo. Então, Bernardo, retificando aqui, um abraço para você, tá? Manda um abraço pro Vinícius também. Vinícius, como é que é o nome da patroa? Janaína. Janaína, Sargento Janaína. Sargento Janaína. Isso aí, que bom. Obrigado por fazer a segurança para os nossos filhos e dedicar a tua vida aí para ser esse suporte em casa, pela esposa que você é, para criar esses 2 guerreiros que você tem em casa e ser a base para esse empreendedor que está aqui, esse vencedor que está ao lado. Um abraço para essa família. Família é tudo. Família maravilhosa. Que bacana. Eu ia perguntar para você, vou perguntar para você, a gente está caminhando para o final desse momento juntos. Que aprendizado, Jonas. Obrigado, cara. Eu que agradeço. Obrigado. Que a gente tenha mais momentos depois, offline, que a gente tenha mais momentos juntos aí, para colocar os nossos meninos para trocarem ideias e as nossas esposas para conversarem, para a gente trocar experiências. Para mim vai ser uma honra, né? Eu vou te perguntar, eu quero que você... se você quiser olhar para mim ou quiser olhar para aquela câmera, que conselho, além deste que você se aconselhou, né, você dá para o empreendedor catarinense, para o empreendedor brasileiro, que assim como você é guerreiro, né, acorda todos os dias pela manhã, pelo sustento da sua casa, da sua família, e que tem tantas famílias, você tem 20 famílias lá, 20 chefes de família, 20 pais e mães, né? Quantas pessoas estão debaixo de você? Que conselho você dá para esse empreendedor que é desafiado todos os dias a superar as dores? Então, você quer um conselho para o empreendedor ou para quem vai empreender? Porque é muito diferente. Se você quiser... Vamos fazer os dois? Vamos fazer os dois? Vamos tentar. Então, assim, ó, eu vou dizer para quem vai empreender. Se você acha que o empreendedor é patrão, né? Ele tem tempo, ele tem dinheiro, ele faz o que ele quer, a hora que ele quer, você está equivocado. Reveja os seus conceitos. A gente, quando vai montar um negócio, faz pesquisa de mercado. A gente pensa no que pode, o que não pode dar certo. Mas a gente não sabe lá na intimidade o que você vai abrir mão. Acho que ninguém faz na pesquisa de mercado o que eu vou abrir mão. E o que eu passo por ser um empreendedor e ser a pessoa. Problema, vai para o dono. Solução, o dono é que tem que dar. Então não pense que empreender é só fazer pesquisa de mercado, ter dinheiro em caixa, ter o cliente e vai dar certo. É bem diferente, bem mais difícil. Já para o empreendedor assim como eu não sei se eu sou a pessoa mais certa do mundo a dar conselho, porque, como eu te falei, eu sou bem retraído e o jeito que eu fui criado, o jeito que eu me fui forjado, me fez ser um empreendedor que deu certo. Mas eu abri mão de muita coisa. Não sei se a minha receita vai servir para você ou vai servir para outro. Dificilmente vai servir para quem não passou pelo menos a metade da dificuldade que eu passei. Porque eu tenho que ouvir muita coisa que eu acho que está errada e administrar esse momento, não passar para o cliente que não pode ser assim. Então é difícil até de explicar, por isso que eu te falo, será que eu não sei se eu sou a pessoa certa para falar em empreendedorismo e dar conselhos, porque eu sofri por ser do meu jeito e eu cresci sendo do meu jeito, mas não é uma receita que dá certo, que vai para frente. Sim, a tua história, os teus relatos, a excelência que você demonstra, a preocupação, o zelo, isso fala mais do que qualquer palavra, né? A tua trajetória até aqui e o teu negócio que está lá, não apenas o teu negócio, mas a tua estrutura familiar, que é o motivo que te faz estar aqui hoje, fala mais do que as tuas palavras. O teu resultado, os teus frutos falam mais do que qualquer palavra. Então, eu te agradeço, tá? Te agradeço de coração. Pois é, de fato, essa é a minha empresa, graças a Deus, graças aos meus colaboradores, se estiver nos vendo nesse momento, eu dedico todo o sucesso a eles, não só a mim. Eu sou
Muitos clientes falam mesmo, a tua equipe parece que é o teu reflexo. E mas não porque eu forjei eles, é porque eles identificaram o caminho. É natural. É um caminho natural. Porque assim, você servir ao próximo é muito bom, é gratificante. Ser honesto não precisava nem ser uma receita, devia ser uma obrigação. Sim. Então a minha empresa, ela cresceu trabalhando certo, sendo honesta e sendo esforçada. Então é uma receita fácil. É fácil e simples. E simples. Basta... Justamente. Receita fácil e simples. Para os colaboradores do Jonas que estão online, mandem uma mensagem, mandem um joinha, mandem um like, curtam aí a nossa live. Isso vai fazer com que o YouTube informe esse conteúdo para outros empreendedores e para que outros empreendedores também tenham esse coração para investir em si, no negócio, nesse time que está aí acompanhando a gente. Jonas, eu quero te agradecer nesse momento, mais uma vez, minha gratidão pelo teu tempo. Eu sei quão valioso é o teu tempo. Obrigado por todo esse ensinamento, todos esses princípios que você passou para a gente. E compartilha conosco qual que é a tua rede social, onde é que o pessoal, os marceneiros que estão aí, né? Todos os marceneiros aqui da região são teus clientes. Né? Eu conheço muitos são meus clientes e quando eu falo da Venepar, quando eu utilizo essa referência, muitos falam para mim, pois eu vim aqui justamente por causa que o Jonas tem um carro, ele me recomendou. Então o pessoal tem um carinho, né? Todos os teus clientes têm um carinho por você. Todos os que eu falei aqui, sem exceção, eles demonstram um carinho muito, muito especial por você. Então parabéns porque você vive aquilo que você prega. Né? Então manda aí pro pessoal qual que é a tua rede social, como é que o pessoal faz para te encontrar, fala onde é que é o teu endereço. Para nos encontrar, acesse a @Veneparferragens no Instagram ou ligue no nosso WhatsApp 33463000, que tem uma equipe especializada, dedicada e honesta que vai lhe atender. Jonas, mais uma vez, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua presença. E também quero agradecer a você que está conosco neste segundo dia, neste segundo episódio de Histórias que Inspiram. Que história inspiradora, hein? Que história fantástica. Realmente a vida, ela fala mais alto do que as palavras. Eu tenho certeza que essa história de superação gerou inspiração em você. E eu convido você a compartilhar essa live, mandar para alguém que você ama, alguém que você considera, manda para o seu chefe, para o seu gerente, manda para o seu time empreendedor, manda para o seu time e receba essa inspiração aí também. Lembrando, muita atenção agora, é muito importante que você veja as lives enquanto os episódios estão acontecendo, porque elas sairão do ar. Nós não deixaremos esse material online, então elas ficarão disponíveis. O episódio anterior, a primeira live vai ficar disponível junto com essa. Então acompanhe conosco ao vivo, trava na sua agenda, ativa um lembrete aí no seu celular, põe um alarme para despertar, trava, bloqueia na agenda para você ter acesso a esses conteúdos que geralmente causam transformação e inspiração. Eu quero também eu quero também comunicar que daqui a pouquinho, né, eu acho que a equipe já deve ter colocado para subir, nesse exato momento, ou em poucos segundos, o vídeo que nós fizemos da Venepar. Nós filmamos a estrutura do Jonas, apresentamos um pouco do negócio dele, com um vídeo fantástico, belíssimo. Ele vai subir no @Citroën Breitkopf e também no @Grupo Breitkopf. Então, saindo aqui da live, você já entra no Instagram. Se você não segue esses dois perfis, acessa o último post, veja o vídeo e escreve lá qual foi o principal ensinamento, ou o principal insight, ou a principal ideia, o que mais chamou a atenção ao seu coração das histórias que você ouviu hoje aqui. Deixa o seu like, compartilha, marca o @Venepar Ferragens e compartilha com as pessoas que você considera. Mais uma vez, muito obrigado. Nos vemos no próximo episódio. Quem não estiver inscrito ainda na lista VIP no WhatsApp, o pessoal da equipe aqui vai fazer a inclusão do link de WhatsApp aqui no chat. Corre, entra lá para receber as novidades e as informações aí sobre os próximos capítulos. Muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço.